Hoje nós vamos falar de uma metáfora que a Torá usa para descrever a nós, seres humanos, comparando-nos com as árvores. Eu sou Yair Elon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, a porção dessa semana se chama Shoftim, né? Porque essa é a primeira temática que ela traz. O primeiro mandamento que aparece. O que significa Shoftim? Juízes. Então a gente é chamado a nomear juízes e estabelecer tribunais. E essa é uma coisa muito interessante, né? Não vai ser o foco da nossa discussão, mas é muito interessante. Porque a Torá começa a falar pela primeira vez de como tem que ser estruturada a nossa sociedade politicamente. E antes de falar de qual é o tipo de governo, né? Se tem que ser, por exemplo, uma monarquia, oligarquia, anarquia. Não, ela vai falar da primeira instituição que a gente tem que pôr, que são os juízes, né? Para que a gente possa viver numa sociedade justa. E para que a gente saiba, por exemplo, a lei, para que a gente saiba quando tem problemas com a lei, como resolver esses problemas, né? Então é uma coisa muito interessante. Mas como eu falei, vamos um pouquinho mais para frente, né? Quando a gente vai chegando no final da paraxá, da porção, aparece uma frase muito interessante. Vamos começar com ela no literal, e aí a gente entra no simbolismo mais profundo. Então no literal diz o seguinte, olha, quando você estiver numa guerra, né, num estado de sítio, rodeando uma cidade inimiga, alguma coisa assim, quando você entrar num território inimigo, inclusive, você não deve ceifar ou desarraigar uma árvore frutífera. Tá? E é um mandamento, então, eu já vou falar no sentido literal, pensando aí num lado humano da coisa. Tá? Só que no primeiro momento a Torá diz só isso. Depois, mais pra frente, ela vem e explica o porquê. E aí ela dá a frase que eu falei. Ela diz o seguinte, que Adam etz hasadeh, porque o homem é a árvore do campo. Mas vamos lá. Então no literal significa o seguinte, como a árvore, né, ela é a fonte de fruto para as pessoas, ela é uma fonte de alimento para os seres humanos, a Torá está dizendo, o ser humano é a árvore do campo, ou seja, no sentido ele depende da árvore do campo. Se você tira as árvores do campo, você pode estar matando o sustento de um ser humano. E aí, portanto, matando o próprio ser humano. Então, num primeiro momento, né, o mandamento literal vai falar o seguinte, não faça isso, mesmo numa situação de guerra, porque é cruel. Você está acabando com a fonte de alimento das pessoas, então por isso que eu não posso cortar a árvore, né? No sentido, eu dependo da árvore, o ser humano depende da árvore. Agora, vamos num sentido mais profundo, como eu falei, né? A Kabbalah vai ler esse mandamento, como muitos dos mandamentos, ou essa metáfora, né? Como algo mais metafórico e como algo mais profundo. Então vai dizer o seguinte, não é que o ser humano depende da árvore, ele realmente é a árvore do campo, né? Então a Kabbalah vai falar que, na verdade, existe um paralelo entre os dois. Várias coisas que se aplicam à árvore também se aplicam ao ser humano. A grande questão é o quê? Né? O que se aplica? E aí, claro que vai muito de interpretação. Se você pegar vários interpretadores e comentaristas da Torá, cada um vai falar uma coisa. Né? Então, o que tem de igual entre o homem e a árvore? Por que o homem está sendo comparado à árvore? Por que o homem, por exemplo, não está comparado com outras coisas? Né? A gente sabe que a gente tem uma divisão na Torá, e parte dela vai para o mundo biológico, de que a gente tem os objetos inanimados, né? São objetos mesmo, muitos deles construídos pelo homem. Depois você tem o mundo vegetal, depois você tem o mundo animal e por fim o mundo do ser humano. E é tido isso como uma hierarquia, digamos. Então por que não comparar, por exemplo, o homem com o animal? Né? Por que comparar com o vegetal, que é 2 níveis abaixo dele? Bom, tem um comentarista que é o mais famoso, né, o Rashi, ele vai dizer o seguinte... pelo contrário, se você quisesse comparar com a árvore, é até difícil você fazer essa comparação, porque a gente sabe que a árvore ela tem um elemento que o ser humano não tem, que é a questão de ser fixo. Né? A árvore ela fica parada na terra, arraigada, e ela não consegue se mexer. O mundo animal e o mundo do ser humano, como eu falei que já são dois superiores, pelo contrário, uma das características que eles têm é conseguir explorar o mundo ao seu redor. O animal em menor medida, mas você tem alguns animais extremamente migratórios, né, que viajam, por exemplo, quilômetros, e o ser humano é capaz de ocupar o mundo todo, literalmente. Aliás, a história do Homo sapiens, né, é isso. O Homo sapiens chegando nos mais diversos lugares. Então o Rashi fala, talvez nem seria para a gente ser comparado com a árvore. Bom, agora... Qual é, então, o significado que a Kabbalah vai dizer? É justamente esse, né? Que o Rashi fala que não deveria ser a comparação, a Kabbalah vai falar, sim, é a comparação. O que acontece com a árvore? O fundamental da árvore, se você parar para pensar, são as suas raízes. Uma árvore é o que é
por causa de suas raízes, a força dessa árvore depende das raízes e a vida dessa árvore depende das raízes. Então a ideia é que, assim como a árvore ela cresce, fica forte e ela tem mais vida quando as raízes delas são sólidas e presas bem à terra, o ser humano também cresce quando está bem vinculado, quando está bem arraigado, né? Quando ele tem raízes saudáveis. E aí, claro que também a gente pode entender esse fato de ter raízes saudáveis de vários modos. Um dos jeitos de você falar isso, por exemplo, é a importância de você ter ligação com as suas raízes. Qual é a sua cultura? Qual é a sua família? Qual é o seu povo de origem? Né? Você identificar a sua raiz te é um motivo de força, é um motivo de vida, né? E aí, se você mantém o laço com essas raízes, não é só uma questão de identificar, você ganha força. Se por outro lado, como a gente falou, o mandamento da Torá diz, não corte as raízes, né? Se você cortar as raízes, você pode, Deus nos livre, deixar de ser aquilo. Você cortou a raiz da árvore, você deixou de ser árvore, né? A árvore morre, ela não é mais árvore, agora ela é um pedaço de madeira que vai ser usado para móveis, por exemplo. Então, o que dá vida é a raiz. E aí, um primeiro jeito de entender isso é assim, né? Olha, você é quem é porque você tem ancestrais, porque você tem uma raiz com o passado. Saiba qual é essa raiz, honre essa raiz, né? E reconheça essa raiz. Agora, num outro sentido, ainda mais profundo, eu diria, né? A gente pode entender que, bom, é ligado a esse, né? Eu acho que aqui a Torá está fazendo um alerta para nossa... Muitas vezes a gente tem um pensamento que a gente chama de autônomo, né? De independente. A gente acha que a gente sozinho faz e acontece, que a gente é o centro do mundo. E quando isso acontece, a gente pode incorrer num sentimento de prepotência, de autossuficiência, né? De que a gente é o maioral. Então, nesse sentido, esse ensinamento da árvore e da raiz, e que nós somos a árvore e a raiz, é também um sentido de menos, né? Baixa essa bola. Não, você está dependendo de coisas, você depende dos outros, você está ligado a outras coisas. E em especial, por que eu falei que o sentido mais profundo? Porque eu posso entender essas raízes como a raiz, né? Nós, seres humanos, dependemos da raiz de tudo. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos do divino. Então, muitas vezes, como eu falava, nós vivemos aqui e a gente acha que a gente faz e acontece, que a gente está manipulando o mundo material, que a gente tem controle sobre a vida e sobre a morte. E aí a Torá fala, não, saiba que não é bem assim, né? Você é como a árvore do campo. E se você quiser ter mais vida, viver melhor e viver mais forte, você precisa se ligar à sua fonte, à sua raiz. Não agora no sentido hereditário, vamos chamar assim, cultural, mas no sentido espiritual. Saiba qual é a sua raiz espiritual, identifique essa raiz espiritual e espiritualmente falando, se conecte com a divindade. Quando você faz isso, você consegue de fato se tornar uma árvore frutífera, dando tudo de bom e do melhor que você pode para esse mundo e para os demais. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.